Só para fazer graça. Então tá. Missionária Carol. Esse sorriso contagia, né? Os invejosos ficam tudo assim, pastor, fica nojento um pouco de prudente. Eu achei engraçado ele falando, vocês não chegam atrasados, não, vocês não me irritam. Parece eu falando, vocês não me irritam. Eu vou ser rápida, tá? Porque eu quero escutar o irmão pregar. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. o que eu vou dizer para a igreja? Comentei com o irmão dentro do carro. O livro de Coríntios, Efésios, Gálatas, Timóteo está assim na minha cabeça. Ó. Eu acho que se você perguntar onde está o versículo, eu nem sei onde está, porque está tudo ali assim, ó. E eu já me sinto em casa aqui, né? Parece que eu sou dessa igreja, nem sinto vergonha mais. Assim para que isso é só. Não é? Não é? Vamos lá, então. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Dá um toque comigo aí. 5 minutos, pastor? Tesoura eu. Isso. Portanto, queridos irmãos... Ué, você consegue colocar na NTLH, fazendo favor? Foi? Queria que a igreja lesse comigo nessa tradução. Aê! 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vai dizer assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Em outra tradução diz que não é em vão, não é inútil. Eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, ó, portanto. Sempre que nós lermos essa palavra portanto em qualquer texto, essa palavra portanto, ela está concluindo, finalizando o que foi dito anteriormente no texto. Amém, igreja? Amém. Deu para entender? Portanto, queridos irmãos, continuem fortes, continuem firmes. Eu disse que eu estou lendo que Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Timóteo, está tudo assim na minha cabeça. São cartas de Paulo e eu tenho reparado que Paulo diz muito, orientando as igrejas, para estarem fortes, para permanecerem fortes, para conseguirem ficar fortes. Então ele usa muito isso para a igreja, para que a igreja se fortaleça, para que Timóteo se fortaleça, para que a igreja de Éfeso esteja forte, para que os irmãos de Coríntios estejam fortes. Então ele enfatiza muito, sabe por quê, irmãos? Porque o crente fraco, além dele não conseguir vencer, ele dá trabalho. Verdade. O crente, quando ele não está forte, quando ele está fraco, ele não consegue produzir, ele não consegue frutificar, ele não consegue alegrar, fazer nada ao redor dele, porque ele está raquítico, ele está fraco. E crente fraco sempre dá trabalho, sabe por quê? Porque trazendo para o reino do Espírito, se eu não estiver forte espiritualmente, eu começo a produzir frutos da carne. Se eu não estiver forte espiritualmente, eu começo a manifestar obras da carne. Aí eu começo a fazer, sabe o quê? Porque o contexto desse versículo é sobre o trabalho do Senhor. Se eu estiver fraco no trabalho do Senhor, eu dou trabalho. Eu gero ciúme, eu gero contenda, eu gero briga. E eu começo a produzir frutos e mais frutos da carne. Eu gero inveja, eu gero tititi. E aí eu não consigo ficar forte para fortalecer o meu irmão. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor o Wellington. Vamos supor que o Wellington canta muito bem no Ministério de Louvor. Vamos supor, tá, irmão? Supondo. Amém, igreja? Amém. Vamos supor que o Wellington canta muito bem. Ele recebeu um dom ali do Senhor em adoração. Se ele é um crente forte e tem um irmãozinho ali que está dando trabalho no Ministério de Louvor, o que ele vai fazer? Ele vai, ô irmão, põe a mão aqui. Ó, vou te orientar, você vai agir assim. Vamos jejuar junto, vamos orar junto, vamos produzir junto, vamos prosperar junto na obra do Senhor. Vamos fazer tudo alegre, vamos fazer contente. Se ele estiver forte. Certo, igreja? Estão acompanhando o raciocínio até aqui? Amém. É só um exemplo bobo, tá, irmãos? Como diz o pastor Adelino. Só um exemplo bobo. Se eu sou um crente fraco, se eu começo a produzir obras da carne,
Eu sou o Hélio, canto muito bem. Eu começo a fazer, sabe o que? Ser altivo, me achar melhor do que os outros. E o irmãozinho ali que está precisando de uma mãozinha para crescer, eu começo a humilhar. Você não serve não, irmão. Se eu fosse você, eu caçava outro lugar. Aí começa a ter briga, começa a ter ciúme, tem inveja, tem contenda, só porque eu sei cantar melhor. Um exemplo, tá, irmãos? Eu estou usando o Hélio, faz conta que ele que canta muito bem. Um exemplo. Isso vale para qualquer departamento. É a mesma coisa para quem prega. Vamos supor, eu e o Washington lá na igreja de Prudente, quem sempre está ministrando a palavra lá, e o pastor Zé Luiz também, sempre estamos ministrando a palavra lá. Mas se eu não for um crente forte na presença do Senhor, começa a ter inveja entre eu e o Washington, inveja entre eu e o pastor Zé Luiz. Por quê? Porque nós exercemos uma função em um departamento, nós três ministramos a palavra lá. Estão acompanhando o raciocínio, irmãos? Amém. Devemos ser fortes, porque um crente forte, ele fortalece o outro. Um crente forte, ele vê uma fraqueza no irmão. O irmão, hoje o Senhor deu uma palavra assim que fugiu um pouquinho do contexto, mas olha, o texto real é esse aqui, eu vou te ajudar a crescer. Estão entendendo, irmãos? Sim. Amém. Irmão, hoje eu acho que você não estava muito legal pregando, não. Às vezes eu acho que chega a comentar isso com o outro irmão, hoje você falou muito rápido. Se fosse um crente fraco, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Ia virar o quê? Uma panelinha dentro da igreja. E eu ia falar com os irmãos, tá vendo quando o irmão prega? Irmão, hoje você pregou muito rápido. Fala um pouquinho mais devagar. E assim a gente vai crescendo juntos. Glória a Deus. Por quê? Porque continuem fortes, irmão, porque o crente fraco, ele dá trabalho. E firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Esse texto aqui não está dizendo exatamente só para a obra de Cristo. Está falando do trabalho do Senhor, pondo em prática as coisas que Paulo instrui no decorrer de toda a carta. Então, Paulo está instruindo em relação à igreja, a ministério, a obreiros, a cristãos, a casamento, a frutos, a várias coisas aqui. Está falando dos dons, está falando sobre várias coisas. Então, ele está dizendo aqui, continuem ocupados no trabalho do Senhor, que é a prática do que Paulo está escrevendo. Mas também esse texto pode ser usado em relação à obra do Senhor. Devemos estar ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo esforço nesse trabalho sempre traz proveito, nunca é em vão. Nunca pense na tua cabeça que fazer seja lá o que for dentro da igreja, você não está sendo reconhecido, porque aquele que tudo vê é o que recompensa. Tudo que você faz traz proveito, seja limpando a igreja, chegando mais cedo para fazer oração. Tudo que você faz não é só estar com o microfone na mão que você traz um proveito para a igreja. Tudo o que você faz dentro da igreja tem proveito. Tudo é útil e nada é em vão. Nada é em vão. Nada que fazemos para o Senhor é em vão. Mais um pouquinho para frente no texto, no verso 16, capítulo 13, vai dizer, versículo 14. Vai falar assim, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Faça a obra com amor. Se for para limpar o chão, limpe com amor. Se for para regular o som, regule com amor. Se for cuidar das crianças, com amor. Se for cuidar da rede social, com amor. Se for na oferta, com amor. Se for sustentar alguém, com amor. Tudo o que fazer, faça com amor. Faça tudo com amor. E não só na igreja, em casa também. Tudo que fazermos, faça como se fosse para Cristo. Eu sou um pouco assim, sistemática com limpeza. Então, se você deixar assim, eu gasto um vidro de detergente para me desengordurar mesmo, porque eu quero ter certeza que eu desengordurei aquela louça. E eu sou assim na minha casa. E um dia eu fui na casa da minha cunhada, e fui lavar a louça lá, e eu sei que tem hora que ela passa meio por cima assim, ó. É o jeitinho dela, cada um é de um jeito. Amém? Igreja não é uma crítica. E eu tô lavando a louça na casa dela e eu pensei assim, ela não lava isso aqui direito, eu vou lavar de qualquer jeito. Na hora eu lembrei desse versículo. Faça como se fosse para o Senhor. Tudo o que fazer, faça com amor. Não é porque eu estou fazendo para ela que eu vou fazer de qualquer jeito, porque se fosse para mim, eu faria direito, eu gastaria todo o vidro de
detergente. Hoje eu vou na casa dela, ela não deixa eu lavar a louça porque ela tem trocado com o detergente dela. Igreja, tudo que for fazer, faça com amor. Se for para fechar aquela janela, faça com amor. Se for para fazer o que for, faça com amor. Tudo faça com amor. Tem dia que a gente não está legal, tem dia que a gente não está bem. E está tudo bem, a mulher tem TPM, amém, igreja? Amém. A mulher tem dia que ela está nervosa, ela está estressada, tem filho, tem casa, tem marido, tem dia que o marido morde ao meio da gente, amém, igreja? Amém. E tem dia que você vai para a igreja e tem que fazer as coisas, mas olha, você veio para o lugar certo. Então aqui é o lugar que Deus vai falar no teu coração. Não chega emburrado na igreja, não. Porque crente emburrado não recebe. Crente enrugado assim, ó, já chega assim. Não recebe. Você vai entrar vazio, vai sair mais vazio ainda. Vamos voltar para o portanto. Que hora que é? Acabando. Portanto. O portanto sempre indica a conclusão ligada ao que foi citado no texto anterior. Certo, igreja? Então Paulo falou uma coisa aqui antes. Para ele dizer portanto. Sabe qual é a esperança da igreja? Sabe o que nós estamos aguardando? O som de uma trombeta. Aleluia. Estamos aguardando o som da última trombeta tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. Aleluia. O texto anterior a esse texto, para mim ser rápido, está dizendo isso. A trombeta tocará. E nós seremos transformados em corpo de glória. A morte vai dizer que tragada foi a morte pela vitória. E onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Essa é a esperança da igreja. Nós estamos aguardando ouvir o som da última trombeta tocar, anunciando que Jesus voltou. E nós temos essa esperança de sermos transformados e ir para o céu. Portanto, igrejas, queridos irmãos, continuem fortes. Continuem firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém, igreja? Amém. Que você saia daqui hoje renovado, que a sua fé saia renovada. Lembre todos os dias, acorde já lembrando que você está esperando o som dessa trombeta soar. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus, que a palavra do Senhor.